Hoje vamos recapitular o filme chamado A Justiceira. Uma mulher não identificada se envolve em uma briga brutal com um homem em um carro. Ela leva vantagem, mantém-no sob a mira de uma arma e pergunta se ele se lembra dela. Depois que ele a xinga, ela atira na cabeça dele. 5 anos antes, a mesma mulher chamada Riley North ajudou sua filha Carly a vender biscoitos de Natal em seu aniversário. Uma mulher chamada Peg e sua filha Penelope discutem sobre o estacionamento, dizendo que a área de vendas é delas, mas Riley decide ignorá-las. Posteriormente, ela deixa Carly na loja de mecânica falida de seu marido Chris, assegurando que retornará para casa a tempo das celebrações de seu aniversário. Na loja mecânica, o amigo de Chris, Mike, tenta convencê-lo a roubar um traficante de drogas, Diego Garcia, sabendo que eles estão lutando para sobreviver. Embora Chris queira melhorar o estilo de vida de sua família, ele não consegue decidir se é a coisa certa a fazer. À noite, ao retornar do trabalho, Riley percebe que nenhum dos amigos de Carly compareceu à festa, pois a mãe de Penelope os convidou. Para animar Carly, Riley se oferece para levá-la para comer pizza e visitar o festival de Natal. Enquanto se preparam, Chris deixa um recado para Mike informando que se recusa a participar de seu plano, pois não quer colocar a vida de sua família em risco. Porém, é tarde demais, pois Chris já está sendo monitorado por alguém. Enquanto isso, Mike foi capturado por Garcia depois de descobrirem seu plano. Este ordena ao seu capanga que mate Chris e sua família. Mike suplica por sua vida, mas Garcia o mata. Enquanto isso, a família North desfruta de momentos agradáveis juntos. Ao deixarem o festival, os homens de Garcia abrem fogo contra eles, resultando na morte de Carly e Chris, enquanto Riley sobrevive, porém gravemente ferida. Ela é transportada para a ambulância, enquanto os detetives Beltran e Carmichael iniciam a investigação do caso. Riley desperta no quarto do hospital, onde Carmichael a questiona sobre o incidente, solicitando sua colaboração para identificar os suspeitos. Ele entrega as fotos tiradas no festival, o que ajuda a reavivar sua memória sobre o evento, e ela reconhece aqueles que assassinaram sua família. Posteriormente, ela é conduzida à delegacia, onde identifica corretamente os 3 capangas de Garcia. Enquanto isso, Beltran alerta Carmichael para não perseguir Garcia, uma vez que ele possui uma influência considerável dentro do departamento de polícia e ninguém está disposto a confrontá-lo. Em casa, Riley organiza seus pertences, pois recebeu uma ordem de despejo. Nesse momento, o advogado dos capangas de Garcia aparece e tenta suborná-la, pedindo que ela informe aos detetives que cometeu um erro e que os indivíduos não eram os responsáveis pela morte de seu marido e filha. Ela recusa a oferta, mas ele observa drogas psicotrópicas no balcão e utiliza essa informação para questionar sua estabilidade mental e argumentar que ela cometeu um equívoco ao identificar os assassinos. O juiz James Stevens, que aparentemente recebeu propina do Garcia, decide arquivar o caso por falta de provas, enquanto os promotores permanecem quietos, sugerindo que todos foram comprados. Diante dessa injustiça, Riley tenta confrontar os assassinos, porém é subjugada e encaminhada para a ala de tratamento psicológico por ordem do juiz. Contudo, durante o transporte na ambulância, ela ataca o detetive Carmichael e foge da custódia. 5 anos mais tarde, Carmichael é informado sobre outro homicídio, no qual os 3 capangas de Garcia são encontrados pendurados na roda gigante do festival. Carmichael imediatamente suspeita que tenha sido obra de Riley. Enquanto Riley se prepara para prosseguir com sua vingança, Carmichael e Beltran são convocados ao escritório do FBI para discutir o caso. Lisa informa-lhes que, quando Riley escapou há 5 anos, ela roubou $50 mil do banco onde trabalhava e desapareceu. Em seguida, ela viajou para diferentes países e adquiriu habilidades de combate, mantendo-se completamente fora do radar. Enquanto isso, Riley já adentrou a residência do juiz James Stevens e o submeteu à tortura por sua recusa em aplicar a justiça em seu caso. Após imobilizá-lo, ela deixa o local e aciona um explosivo, resultando na morte instantânea do juiz corrupto. Pouco depois, Carmichael é contatado sobre a explosão e é informado de que Riley também assassinou o promotor e o advogado dos capangas de Garcia. Ela não apenas continua a eliminar as pessoas envolvidas no assassinato de sua família, mas também começa a interferir nas operações de Garcia, levando ao desaparecimento de suas remessas. Seus capangas o alertam sobre os assassinatos cometidos por Riley, e ele ordena que sua equipe a localize. Garcia é ameaçado pelo filho do chefe, avisando para ele compensar a perda, caso contrário, ele sofrerá as consequências.
Dentro do ônibus, Riley conhece um menino e lhe presenteia com um brinquedo que adquiriu na residência do juiz. Após perguntar sobre seu pai, o menino revela que este enfrenta problemas com o álcool. Posteriormente, ela confronta o pai do menino em uma loja local, ameaçando-o para que cesse o consumo de bebidas alcoólicas e proporcione um ambiente mais adequado para seu filho. Em seguida, ela rouba um carro do vendedor e chega em frente à loja secreta de Garcia, a qual ele utiliza para ocultar seu esquema de lavagem de dinheiro. Ela entra furtivamente e começa a olhar em volta, enquanto o noticiário transmite informações sobre ela, pedindo às pessoas que avisem a polícia caso a vejam em algum lugar. Um dos caras a vê do lado de fora da sala, mas ela tranca eles lá dentro e começa a matar os outros um por um. Posteriormente, ela invade a sala e mata todos lá também, mas deixa um deles vivo, a quem ela consegue informações sobre seu chefe. Ele retorna à residência de Garcia e relata o ocorrido. Garcia inicialmente presume que ela tenha agido com o intuito de roubar-lhe dinheiro. Porém, o indivíduo sobrevivente informa que ela queimou todo o montante, evidenciando que Riley pretendia apenas enviar uma mensagem para ele. Garcia também percebe que Riley está por trás do desaparecimento de suas remessas. Enfurecido pela perda, ele ordena que o cartel localize e elimine Riley. Enquanto isso, as notícias sobre Riley desencadeiam um debate na mídia, no qual algumas pessoas apoiam sua busca por vingança, enquanto outras discordam de seus métodos. As autoridades policiais iniciam a investigação dos assassinatos ocorridos na loja. Porém, Carmichael ainda não está convencido de que Riley tenha cometido esses homicídios em massa, enquanto Lisa está certa de seu envolvimento. Ela decide rastrear seu esconderijo, enquanto Riley continua a lamentar a perda de sua família, o que intensifica sua determinação em buscar vingança pelo brutal assassinato deles. Lisa instrui seu assistente a localizá-la, analisando os padrões de criminalidade na área, enquanto o debate nas redes sociais sobre Riley prossegue, com um crescente número de apoiadores. Por outro lado, Garcia planeja prendê-la em um de seus esconderijos e ordena que seus homens detonem explosivos no local quando Riley aparecer. Eles seguem as instruções e, quando avistam ela, acionam os explosivos, porém ela consegue escapar a tempo. No escritório do FBI, durante as discussões sobre o caso, eles recebem alertas sobre a explosão, suspeitando que também possa estar relacionada a Riley. Enquanto isso, Riley consegue deixar o prédio, rouba o carro de um estranho e inicia a perseguição aos capangas de Garcia. Eles ligam para Garcia para informar que a eliminaram. Logo em seguida, Riley alcança eles e para o carro na frente deles e os mata. Lisa chega a uma área perigosa e inicia a busca por informações sobre Riley. No entanto, ela percebe que os residentes locais a veem como uma espécie de anjo que libertou a região de crimes. Garcia toma conhecimento através do noticiário de que Riley ainda está viva. Porém, antes que possa agir, Riley aparece em frente à residência dele, oculta no carro dos capangas. Ela engana os guardas para que abram os portões e acaba com eles. Depois de matar a maioria dos membros da gangue, ela localiza Garcia e planeja atirar nele também, mas é interrompida por sua filha. Ao vê-la distraída, Garcia a ataca e a fere, mas ela consegue escapar pouco antes da polícia invadir a casa. Ela chega à casa de Peg e dá um soco na cara dela. Depois de tratar os ferimentos em sua casa, ela finge matá-la também, mas vai embora sem fazer nada. As investigações prosseguem, porém, Beltran começa a suspeitar do comportamento peculiar de Carmichael ao descobrir que ele tem sistematicamente mentido para ele. Enquanto isso, Carmichael é chamado ao bairro pobre por Lisa, que lhe mostra a van de Riley repleta de armas. Carmichael supõe que as pessoas a temem, explicando a falta de tentativas de roubo enquanto ela está ausente. Entretanto, Lisa revela que ela é considerada uma heroína local, creditada pelos baixos índices de criminalidade na região. Ela compartilha seu plano de capturá-la viva, visando obter informações de Riley sobre Garcia. Contudo, Carmichael, que se revela ser um informante de Garcia, a elimina e posteriormente informa a Garcia sobre a localização de Riley. Logo, a equipe de Garcia chega e Carmichael passa a auxiliar na busca por ela. Exausta, Riley descansa em um prédio enquanto a equipe continua procurando por ela. Um dos membros da gangue avista o rastro de sangue dela em um prédio e informa sua equipe, mas é morto por Riley. Ela se aproxima do corpo e pega sua arma e uma granada, enquanto Garcia tenta contatá-lo pelo transmissor para informar que estão prestes a invadir o prédio. Riley se esconde rapidamente, e assim que os homens descobrem o corpo de seu colega, a granada é acionada, permitindo que Riley neutralize todos eles.
Posteriormente, ela entra em contato com Garcia e pede que ele deixe as pessoas fora disso. Riley se dirige à gangue e pede que entreguem Garcia, enquanto ameaça matar cada um deles. Garcia os avisa que ela está blefando. Enquanto ela se esconde perto de uma lata de lixo, ela ouve um celular tocando e encontra o corpo de Lisa. Ela usa o telefone de Lisa para entrar em contato com a mídia e faz uma transmissão de vídeo ao vivo, informando sobre o policial corrupto Carmichael e pedindo à mídia e à polícia que venham para o local. Enquanto isso, Garcia captura uma garota chamada Maria e a mantém como refém, utilizando-a como isca para atrair Riley, ameaçando matá-la caso ela não se apresente. Riley concorda em se encontrar com Garcia e se aproxima dele, o que resulta na libertação de Maria. Carmichael instiga Garcia a matá-la, porém este decide confrontá-la primeiro. Riley não revida e apenas o mantém ocupado até a chegada da polícia. Quando a polícia chega e cerca o local, Garcia conclui que Carmichael os traiu e o elimina. Enquanto todos começam a correr para salvar suas vidas, Riley, que conseguiu uma arma, encontra Garcia e o ataca, enquanto Beltrán a avista. Beltrán assegura a Riley que Garcia será levado à justiça desta vez. Porém, Riley não está convencida, pois o sistema de justiça falhou com ela anteriormente. Garcia zomba dela, confiante de que ela não pode matá-lo naquele momento e de que ele passará menos tempo na prisão do que ela. No entanto, Riley afirma que eles não serão levados para a prisão e o mata. A polícia abre fogo, mas de alguma forma Riley consegue escapar. Entretanto, Beltrán sabe onde encontrá-la. Mais tarde, Beltrán encontra Riley ferida junto à lápide de sua família. Apesar do desejo expresso de Riley de morrer, Beltrán a leva para um hospital. Apesar do apoio contínuo que recebe, o chefe do departamento de polícia decide que ela será julgada por múltiplos homicídios. O detetive Beltrán visita Riley no hospital e menciona que há pessoas que concordam com suas ações. Ele mesmo admite estar de acordo com o que ela fez, ajudando a expor policiais corruptos em seu departamento. Secretamente, ele entrega as chaves das algemas antes de partir, auxiliando-a em sua fuga. Espero que tenham gostado. Até a próxima.